Oi pessoal, vamos passar a ver a patologia então óssea, vendo tumores ósseos e de articulações. Tanto as neoplasias ósseas quanto os tumores de partes moles, eles são relativamente incomuns. Eles têm um comportamento clínico e biológico bem diverso, indo desde lesões benignas, brandas, né, até lesões agressivas, altamente metastatizantes. A classificação desses tumores está cada vez mais, vamos dizer, organizada, tá? Ela está levando em conta, então, desde clínica, junto com morfologia, expressão gênica e a própria genética molecular para classificar essas neoplasias, como a tendência da maioria das classificações hoje em dia. Tá? A última classificação que saiu desses tumores listados pela Organização Mundial da Saúde foi agora mesmo em 2020. Quando a gente fala de patologia óssea e partes moles, a gente está falando de uma histopatologia, de uma morfologia muito variada, tá? A gente está falando de células então que podem ter características de células redondas, elas podem ter células foliculares, células com padrão mais epitelioide e também células pleomórficas ou bem anaplásicas. A imunistoquímica hoje em dia tem um papel fundamental nessas neoplasias. Ela identifica a diferenciação celular nessas neoplasias, né? E também podem identificar marcadores substitutos de alterações moleculares, né? Que podem ser usadas tanto para diagnóstico, né? Mas também para definição de prognóstico e também com algum valor preditivo de resposta a tratamentos. Esse grupo de neoplasias de osso e partes moles, eles têm algumas características moleculares, né, que em alguns casos são recorrentes. O que é isso? São mutações, né, principalmente translocações, que aparecem nesses tumores e podem servir para diagnóstico. Então, essas mutações têm um papel importante no desenvolvimento da neoplasia e a gente faz uso então para diagnóstico, mas né, as lesões mais pleomórficas, anaplásicas e de alto grau, então tendem a ter uma genética molecular, né, mais complexa, então não servindo tanto então para esse uso diagnóstico. Entrando especificamente então na classificação dos tumores ósseos, a gente vai ter tumores ósseos benignos e malignos, né? Os benignos são mais comuns que os malignos e os tumores benignos geralmente são pequenos e assintomáticos. Quando a gente fala em osso, a gente, quando pensa numa neoplasia maligna, tem que sempre vir na cabeça, né, o diagnóstico diferencial com uma neoplasia secundária. Então a gente sempre tem que definir se o tumor que a gente está investigando, que tem características malignas, ele é maligno primário ósseo ou ele pode ser uma metástase. Porque a metástase em osso é mais comum que o próprio tumor primário de osso. Assim como em outros locais, o mesmo paradigma das neoplasias segue, né, se apresentando também nos tumores ósseos. Então, as neoplasias tendem a se diferenciar em células ou tecidos que a gente normalmente tem. Então, um tumor que forma osso, que é osteogênico, né, se ele for benigno, um tumor ósseo, osteogênico, a gente vai chamar ele de osteoma. Se ele for um tumor benigno de dimensões mais aumentadas,
né, a gente chama de osteoblastoma. Se ele for maligno e produz osso, né, é osteogênico, a gente vai chamar de osteosarcoma. E assim sucessivamente, a gente tem as outras grandes categorias, além das neoplasias osteogênicas, de tumores ósseos, que são os tumores que formam cartilagens, né? Nesse grupo, o condroma, condrosarcoma e o fibroma condromixoide. A gente tem os tumores de células gigantes, né? Aquela célula gigante óssea, né? Que é do tipo osteoclasto. Então, eles são neoplasias onde a gente tem esse grande número de células gigantes. A gente tem aí, então, o representante, o tumor de células gigantes ósseo. A gente tem neoplasia mesenquimal, vamos dizer, pura, né, que é de fibroblastos, o fibrosarcoma. E a gente tem os sarcomas ósseos mais primitivos, né, aqueles de células mais primitivas ou bem indiferenciadas. Então, a gente tem o sarcoma de Ewing, o sarcoma pleomórfico indiferenciado. E por último, né, a gente tem o grupo das neoplasias hematopoéticas, incluídas aí o mieloma de células plasmáticas, as leucemias e linfomas. Como eu já comentei, a última classificação da OMS de tumores ósseos foi atualizada agora em 2020. Ela ainda categoriza as neoplasias quanto ao comportamento clínico em benigno e maligno e uma categoria intermediária localmente agressiva e outra categoria intermediária que é raramente metastatizante. A gente tem várias entidades descritas, algumas novas, e ainda a graduação segue a graduação do grupo francês de estudo de sarcomas, que classifica essas neoplasias em 3 graus. E ainda a gente tem outra graduação, que é do NCI americano, que também pode ser utilizada. Ela também faz uso de 3 graus né, para classificar essas neoplasias. E por que a graduação é importante? Né? Por que o papel do patologista é importante? Porque ele tem que juntar tudo isso. Né? E a gente tem que fazer uma forte correlação, né, com os achados clínicos e radiológicos. A radiologia é a primeira macroscopia que a gente tem dos tumores ósseos, e as características de crescimento dessa neoplasia do osso podem nos dar fortes indícios se é uma lesão agressiva ou não, ou indicar alguma matriz nesse tumor que está crescendo, que pode nos dar uma linha diagnóstica, né, quando a gente tem a microscopia, para classificar a neoplasia e posteriormente então ainda graduar, avaliar margens cirúrgicas, né, identificar marcadores prognósticos e preditivos, né, que então vão definir, né, o tratamento específico daquele paciente com aquele tumor específico. Quando a gente está diagnosticando tumor osteoarticular, a clínica é fundamental. Né? Se a gente tem sintomas locais como dor ou um aumento, isso aí vai nos indicar, por exemplo, um paciente com dor com uma lesão mais agressiva. Um aumento silencioso assintomático pode ser né, uma lesão com uma tendência mais benigna. A gente tem todo um grupo etário também, né, onde alguns tumores vão ser mais frequentes e menos frequentes. Por exemplo, tumores em crianças, né, geralmente são malignos, geralmente entram na categoria dos osteosarcomas, e os tumores de adultos tendem a ser metástases, né, de neoplasias primárias em outros órgãos sólidos. Além disso, sexo, história familiar, alguma doença prévia, a própria localização das lesões, né, osteosarcomas surgem junto de metástases, então principalmente de ossos longos. Tumores de células gigantes surgem em epífises de
órgãos longos. Então, conhecendo a gama de tumores e sabendo as localizações principais, né, a gente pode já iniciar um diagnóstico diferencial. A radiologia, como eu comentei, é a primeira macroscopia que a gente tem do tumor ósseo. Então a gente vai fazer uso aí do raio-x simples, né, de tomografia computadorizada, ressonância magnética, para tentar categorizar nos vários tipos de osso, né, osso longo, osso axial, ossos longos na região epifisária, ossos longos na região da diáfise. Tudo isso aí vai nos ajudar então a iniciar o diagnóstico diferencial também das neoplasias ósseas. E a patologia, como já comentado, vai passar então a juntar a histopatologia com as características clínicas e radiológicas, então nesse tripé, para fechar o diagnóstico. Aqui um exemplo de um tumor ósseo, né? Um paciente jovem, né, com uma lesão crescendo no fêmur proximal, acometendo a medula óssea e também as partes moles adjacentes. Vem a neoplasia aqui nessa parte branca, isso aqui é a neoplasia crescendo, invadindo o músculo adjacente, né? Essa massa cresce, ela é identificada pelos sinais e sintomas, então a gente faz um estudo radiológico e procede primeiro a uma biópsia, né? Aqui do lado a gente tem uma biópsia incisional dessa neoplasia, então a gente vai lá com uma agulha grossa e pode tirar um fragmento desse tumor para ele ser analisado para depois ir à cirurgia. Então essa massa foi biopsiada, foi identificado diferenciação osteogênica, né? Aqui a gente vê osteoblastos atípicos, então produzindo essa matriz óssea imatura maligna. Então isso aqui é uma neoplasia osteogênica maligna, tá? Onde se concluiu por um diagnóstico de osteosarcoma. Ele foi a ressecção, daí aqui é a peça cirúrgica com essa grande massa que eu comentei antes, e a gente faz todo o estudo dessa neoplasia. Então a gente vê áreas de osteogênese, muitas vezes os osteosarcomas, como nessa área que dá para ver até olho nu, tem alguma diferenciação cartilaginosa dentro dela, então é condrogênica também. Então a gente tem que conhecer as neoplasias para categorizar eventualmente nesse subtipo aqui que vocês estão vendo, um osteosarcoma com diferenciação ainda condroblástica dentro dela. Isso aqui é um sarcoma de alto grau, né? Geralmente se faz quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia, né, para ver se responde e causa uma lesão importante, uma necrose importante nesse tumor, para depois então ir à ressecção cirúrgica e posterior tratamento adjuvante. Falando agora de algumas localizações típicas de tumores ósseos. E agora mais especificamente também osso longo. Na epífise a gente tem como principal representante o tumor de células gigantes. Podem acompanhar nos esquemas de imagens ao lado, na direita lá, Giant CT, né? O tumor de células gigantes. Ele está acometendo aqui a epífise e ele é bem frequente então em pacientes acima dos 30 anos de idade. Na região metafisária, naquela transição então da diáfise com a epífise, a gente vai ter, principalmente em pacientes mais jovens, né, o surgimento então do osteosarcoma, bem nessa zona onde a gente tem o crescimento ósseo, né, perto daquela placa de crescimento. Então é onde surge de forma mais frequente o osteosarcoma.
A gente tem uma outra neoplasia, só que agora benigna, né, que é bem comum de surgir ali na metáfase, que é uma neoplasia fibrosa, né? Ela é constituída por um tecido fibroso, que é o fibroma não ossificante. Então, está aqui representado pacientes mais jovens, né, surgindo na região metafisária, geralmente mais excêntrica, cortical, né, o fibroma ossificante. Na região metafisária, a gente ainda tem outros tumores que podem surgir, tanto condrogênicos quanto osteogênicos. O encondroma é um tumor de cartilagem benigno que pode surgir nessa região, assim como o condrosarcoma. A gente tem ainda o fibroma condromixoide, é outro tumor cartilaginoso benigno que pode surgir nessa região. A gente tem ainda o cisto ósseo que pode surgir aí, e é uma região então frequente que que tem que entrar no diagnóstico diferencial metástase e também o mieloma múltiplo no diagnóstico diferencial. O osteoma osteoide é uma lesão benigna, né, que forma osso. Ele também pode surgir nessa transição, geralmente mais cortical também, né, mais metafisária, o osteoma osteoide. E na porção diafisária, né, quando a gente fala do grupo de crianças, a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é o sarcoma de Ewing, tá? Em adultos, a gente já pensa em metástase, mieloma e linfoma acometendo o osso. Mas essas localizações não são regras, tá, pessoal? A gente tem que estar sempre atento para um tumor que comumente surge em algum local, né, surgir, né, numa eventualidade num local não usual. Então a gente tem que sempre estar pensando em diagnósticos diferenciais, em características de lesões comuns em locais incomuns, tá? Sempre também no osso a gente tem que cuidar lesões infecciosas, são as maiores simuladoras de neoplasias, porque elas geralmente dão lesões irregulares, né, e agressivas na radiologia, então confunde muito com uma neoplasia. Por isso a importância da biópsia para identificar, né, as células, e a gente tem um exame bem específico para classificar uma lesão óssea. A gente tem ainda outros tipos de osso com outras lesões que podem acometer aquele tipo. A gente tem ossos axiais, a gente tem ossos chatos, né, os ossos do crânio, onde a gente pode ter uma frequência então de determinado tipo de neoplasia na região, por exemplo, na pelve. É muito comum o surgimento de condrosarcomas. Já lá nos ósseos da articulação temporomandibular, a mandíbula e a maxila, a gente vai ter as lesões odontogênicas surgindo aí nesse grupo ósseo.